6 filmes aterrorizantes para assistir na Netflix. É para você assistir, sai de lá assim. Meu Deus, que medo, por que eu assisti esse filme? Vamos já para a primeira dica. Primeiro filme, Noites Brutais, disponível na Netflix. Ah, é sem spoilers, tá? É só para você ficar com aquela vontade de assistir. Mas vamos lá. O Noites Brutais se passa da seguinte situação. Imagina você, mulher, alugou um Airbnb, tá indo lá fazer uma entrevista de emprego, e quando chega no local de Airbnb, ele está um pouco desolado, é um local um pouco destruído. Aí você fica se perguntando, nossa, o que aconteceu aqui, né? Aí você vai lá, tenta abrir a porta do Airbnb e descobre que tem uma pessoa hospedada na casa no dia que você alugou. O que você faria? Iria embora? Sairia correndo? Bom, ela não faz isso. Primeiro que ela deveria ter saído correndo quando ela chegou no local e o local estava desolado. E segundo, que ela não deveria ter entrado nessa casa com essa pessoa que ela desconhece. E daí em diante o filme se desenrola, uma sequência de acontecimentos de tirar o fôlego, extremamente angustiante. O filme é muito bom, ele vai te deixar bem preocupado e muito angustiado do que essa pessoa vai viver. Ou seja, gatilhos. O filme ele tem um final que é um pouco agridoce. Algumas pessoas gostaram muito, outras não gostaram tanto. Ele é bem divisivo. Se você for olhar as discussões no Google, tem gente falando, o filme é horrível, uma bomba, e tem gente falando, nossa, se eu não tivesse assistido esse filme por conta dos comentários que eu li aqui, teria perdido um excelente filme. Te indico assistir para tirar suas próprias conclusões e comenta aqui se você gostou. Vamos para a segunda dica, que é o filme Jogo Perigoso. Esse filme é baseado num livro do Stephen King e é dirigido pelo Mike Flanagan. O Mike Flanagan ele é responsável por algumas obras de sucesso aí. Ele dirigiu A Missão da Meia-Noite, que é uma minissérie. Ele dirigiu A Queda da Casa Usher, a Maldição da Mansão Bly e Doutor Sono, que é uma continuação de Iluminado. Ele tem sido bem cotado, ele tem acertado muito nas produções que ele tem mexido. E esse filme Jogo Perigoso, eu não vou dar spoilers, mas eu vou tentar te colocar dentro dessa cena para você entender o que aconteceu. Um casal está em crise e resolve que eles vão para a casa de campo deles tentar resolver essa crise que eles estão passando. Acontece uma coisa grave e pesadíssima e um desses personagens vai ficar preso na cama e ele não tem como sair dali porque ele está preso e ele está sozinho. E aí você vai entrar numa jornada mental de angústia, desespero. Você vai ficar na dúvida se o que aquela pessoa está vendo é real ou não. Você vai ficar na dúvida se tudo aquilo que está acontecendo é um delírio. E o filme mexe muito bem com todas essas questões psicológicas. Novamente, o filme alerta de gatilho, porque é um filme que vai te deixar... Eu não posso falar muito porque é spoiler, mas você vai ficar pensando, por que essa pessoa está passando por isso? Que coisa angustiante que essa pessoa está vivendo. É o máximo que eu posso falar. Assista o filme. O final dele também é divisivo. Muita gente gostou, muita gente não gostou. Gostaria que você assistisse e comentasse aí com a gente se você realmente achou o filme bacana ou não. A terceira dica é o filme Invasão Zumbi. Imagina, Coreia do Sul, tá ali, vivendo pacificamente, tudo muito bem, e de repente, não mais que de repente, um vírus começa a circular e aí começa a espalhar através da população, e aí você já imagina a situação de pandemia que se instaura no filme. O filme vai contar a história de algumas pessoas que estão num trem, indo de um lado para o outro da cidade, e o ataque zumbi começa quando essas pessoas estão nesse trem. Então o filme todo, 90% dele, se passa ali dentro do trem. É um filme extremamente angustiante, mas que não é só terror. Ele tem ação, ele tem cenas de comédia. O filme é uma junção de muita coisa, mas em especial ele é muito engajante. Você vai assistir o filme e vai ficar pensando, gente, eu não sobreviveria a isso, eu não conseguiria seguir em frente. Mas as coisas acontecem de uma forma muito satisfatória, o filme tem um final muito bom e você com certeza vai ficar ali apreensivo com o destino daqueles personagens. A outra indicação é um filme que eu simplesmente amo muito esse filme. Eu acho ele excelente. Ele é um filme que vem nessa nova leva de filmes de terror. Ele é dirigido pelo Ari Aster, que dirigiu posteriormente o Midsommar, que é um filme que eu não sou tão fã, mas aqui no Hereditário ele consegue uma coisa que é incrível, porque ele vai trazendo o filme de um gênero para outro. O filme ele vai transicionando de um gênero para outro de uma forma extremamente fluida e natural. Se imagina na seguinte situação: a sua família vive em um local meio isolado e você tem uma perda muito pesada
na sua vida. E essa perda começa a deixar aquela casa com um clima pesado, triste, angustiante, e esse clima opressivo de perda vai se transformando aos poucos em um filme de terror, até que do meio para o final vira um filme de terror fascinante. A Toni Collette está incrível no filme, ela é a protagonista. Se você não conhece a Toni Collette, ela manda muito bem, ela já fez diversos filmes, indicada a vários prêmios. Ela consegue entregar tudo que o personagem precisa. Tem uma cena específica do filme, que eu não posso falar o que acontece exatamente, mas é uma discussão que ela tem com outro personagem, durante um jantar, e ela fala muita coisa muito pesada para esse personagem. Muita gente falou que ela devia ter sido indicada ao Oscar, em especial para essa cena. Ela manda muito bem. Ela fala coisas horríveis em serem ditas, que jamais deveriam ter sido expressadas, mas ao mesmo tempo é tudo aquilo que ela estava guardando e não conseguia mais segurar, e ela coloca para fora da forma mais pesada possível. Gente, eu fico arrepiado só de lembrar dessa cena, eu fiquei angustiado. O filme é excelente. Tem um ponto: o final do filme eu não gosto tanto, a resolução dele para mim não é tão satisfatória. Mas eu queria fazer um comentário aqui com vocês. Nem tudo que tem um final não tão satisfatório quando você assiste significa que o filme inteiro, ou a série, seja o que for que você esteja jogando ou assistindo, é ruim. Eu vou dar um exemplo para vocês de Game of Thrones. Game of Thrones é uma das maiores obras de séries da história. O final de Game of Thrones é o pior final de qualquer coisa que eu assisti na vida até hoje, é muito ruim. Da primeira à sexta temporada, Game of Thrones é incrível. A sétima dá uma caidinha, mas você fala, ok, é assistível, tá bacana, tem muita coisa legal acontecendo aqui. A oitava, infelizmente, não tem um bom episódio. Isso significa que eu não vou assistir a série novamente? Muito pelo contrário, eu quero voltar a assistir Game of Thrones em algum momento, vou maratonar em algum momento futuro, aí não sei quando der tempo, mas é uma série que eu indico para todo mundo. A jornada de viver Game of Thrones é muito satisfatória, e porque o final é ruim não significa que a jornada foi ruim. Sabe um relacionamento? Quando você vive e ele está muito bem, e infelizmente o finalzinho não foi tão bom, isso significa que aquela jornada que você viveu foi inútil? Não. Você cresceu, amadureceu, você viveu. E é o que um filme, quando tem um final ruim, fez você passar. Você viveu uma jornada incrível e às vezes o final não é tão engajante. Tem muita gente que gosta do final de Hereditário, eu não acho satisfatório, ele dá uma quedinha. E tem um outro ponto que eu acho que é legal comentar de filmes de terror, é que quando o filme começa a explicar muito, normalmente ele dá essa quedinha de tipo, não tá mais tão aterrorizante. Mas normalmente é o que acontece em vários filmes de terror. São poucos os filmes de terror que realmente conseguem segurar e manter alto até o último minuto. É muito raro. Os que tentam fazer isso, se não for bem estruturado, acaba se perdendo. Então, esse é o comentário que eu queria fazer para vocês. Não deixe de assistir algo porque o final não foi tão satisfatório. Hereditário é um filme incrível e que vocês vão gostar bastante da jornada dele e essa virada de drama pro terror. A quinta indicação é o filme Jogos Mortais de 2004. Foi o primeiro filme, não foi o primeiro filme, mas foi o filme que lançou o James Wan pro estrelato, que é o diretor de Jogos Mortais. Esse primeiro filme, ele também é um filme extremamente engajante. Olha só a situação, né? A gente tem duas pessoas presas em um ambiente, um banheiro, com uma pessoa morta no meio. O filme se passa neste ambiente. Tem uma cena ou outra fora para dar contexto, mas o filme se passa completamente nesse ambiente. É um filme angustiante, é um filme que te dá medo, que você fica, meu Deus, o que está acontecendo? E quando chega no final, é aquele final, a reviravolta à la M. Night Shyamalan, que você não está esperando. É extremamente satisfatório. Aí você vai falar, poxa, mas Jogos Mortais é uma série que tem 10 filmes, eu preciso assistir todos os filmes? Não precisa, porque é tudo uma porcaria. Fãs de Jogos Mortais, me perdoem. O primeiro é excelente, o segundo é bom, mas não é incrível. Do terceiro em diante o filme descamba, todos descambam para uma coisa extremamente genérica e que não tem a alma do primeiro filme. Se você assistiu o primeiro filme hoje, de 20 anos atrás, você vai notar algumas limitações técnicas, mas foi porque ele tinha um orçamento extremamente limitado e não permitia que ele fosse muito além. Mas toda a parte que é construída ali dentro daquele ambiente é extremamente satisfatória, apavorante e angustiante. Bom, vamos para a sexta e última dica. Eu dei uma roubadinha aqui, eu coloquei 3 filmes, mas é uma trilogia que vale muito a pena. É a trilogia Rua do Medo. Devem conhecer, é da Netflix, são 3 filmes. O primeiro chama Rua do Medo, 1994, o segundo chama Rua do Medo, 1978, e o terceiro Rua do Medo, 1666. Esse é um daqueles filmes de terror que passa por vários gêneros. Quem assistiu Maligno do James Wan e gostou, vai entender o que eu quero dizer. Ele transita ali do gênero serial killer para terror
fantasmagórico e vai se transformando em um terror cômico com gore. Essa trilogia Rua do Medo, ela, sem entrar em terreno de spoilers, é uma história de uma cidade chamada Shadeside, e que lá acontecem coisas estranhas. Infelizmente acontece um crime em que uma pessoa morre assassinada logo no começo do filme. Lembra muito aqueles filmes da década de 90 de terror? Pânico 1, Lenda Urbana, que tem a primeira morte no nome do filme. Mas esse filme tem um desenrolar extremamente atípico. É baseado em uma série de livros, que eu infelizmente não li, mas ele vai ali desse assassinato e as coisas vão se transicionando do gênero de serial killer para uma coisa fantasmagórica, espiritual, e você não entende se é ou se não é, o que está acontecendo, e a trilogia é totalmente satisfatória. Os 3 filmes são muito engajantes. Você vai assistir um e vai querer assistir o 2 e o 3 para saber o que vai acontecer. Os personagens são muito bons, os atores mandam muito bem. É uma trilogia que eu acho que vale a pena ser assistida e você vai se apavorar com certeza. Bom, espero que vocês tenham gostado das dicas. Comenta aí se alguma coisa ficou de fora que vocês gostariam que eu deveria ter dito sobre esses filmes que estão na Netflix. E se você assistiu, comenta o que você achou, mas só coloca lá que tem spoiler na frente para ninguém tomar spoiler. E se você assistiu depois da indicação, comenta comigo o que você achou que é importante para mim, a gente bate um papo aí nos comentários. Muito obrigado, vou pedir para você compartilhar com seus amigos, curtir, e é isso, até o próximo vídeo. Tchau!